Conectar aqui para vocês verem minha tela. Pronto. Conseguem ver, né? Sim. Beleza. Só colocar a tela cheia aqui e já vamos começar. Vocês já podem ver o tema da aula de hoje, né? As ordenanças e a adoração no templo, o casamento plural e a doutrina do casamento e da família eterna. São temas que eu estudando eu já gostava, né? Só de vivê-los. Mas ter a oportunidade de estudar também e relembrar muitas coisas foi bem interessante, principalmente sobre a doutrina da família eterna. Eu vou pedir para Amanda. Você pode fazer oração para a gente, Amanda, por favor, para podermos começar? Posso sim. Tá, obrigado. E aí, para a gente começar a aula, eu separei aqui uma frase do Elder Gong, quando ele fez a oração dedicatória do templo de Taylorsville, em Utah. Vamos começar a aula, então. Já vou lendo aqui o que ele falou. Ele faz a oração dedicatória, né, do templo, e em um momento específico, em um dos momentos que eu achei interessante, ouvindo a oração dele, foi esse aqui que eu coloquei para a gente debater um pouquinho. Que ele também é um resumo do que a gente vai aprender na aula hoje, tá? Que seja um lugar de convênios, selamentos entre as gerações, um lugar de referência, paz e inspiração. Nessa fala dele, ele literalmente resumiu a nossa aula em pouquíssimas palavras, porque é o que a gente vai aprender hoje, tá bom? O que nós vamos aprender hoje vai ser muito sobre os convênios do templo, como nós podemos fazer, o que precisamos fazer para estar dignos e desfrutar das bênçãos dos convênios que nós fizemos com o Pai Celestial. O selamento, ele é um dos mais, se não o mais importante convênio que nós podemos fazer no templo. E eu acho interessante que ele fala entre as gerações, porque a gente não faz convênio só com o nosso cônjuge. Nós fazemos convênios com os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos e assim por diante. Um lugar de referência porque nós precisamos estar no templo e fazer do templo, assim como Jesus Cristo precisa ser o centro da nossa vida, o templo também precisa ser o centro da nossa atenção. E claro, os resultados que advêm do templo são as bênçãos de ter paz, a verdadeira paz que o mundo não dá e de ter inspiração para enfrentar o mundo como ele é hoje. Tá bom? Já de cara, nós temos hoje duas perguntas que serão o nosso tema principal da aula de hoje. A primeira é: como a adoração no templo pode abençoar minha vida? E a segunda é: por que o Senhor ordena seu povo a construir templos? Essas perguntas nós vamos responder mais especificamente elas durante nossa aula, tá bom? Mas vamos para a primeira. Para que a gente responda essa primeira pergunta, eu separei alguns trechos bem interessantes aqui nesse outro slide.
Mila, você pode ler para a gente o que está em amarelo, por gentileza? Com certeza. Obrigado. Para guiar, para guiar os homens gradualmente no plano de salvação, assim como Abraão e outros profetas antigos, eles receberam um conhecimento que lhes permitiria retornar à presença de Deus. Durante a ordenança, os homens fizeram convênios de viver uma vida justa e casta e de se dedicarem ao serviço do Senhor. Beleza. Aqui a gente vê um resumo de que o Senhor ele fez convênios com o seu povo de todas as gerações, mas também dos mais antigos até o mais recente. Ele ordena que construa templos, né? Então a gente vê que é uma prática que não é exclusividade ou da nossa geração ou de alguma outra geração, mas é uma prática que o Senhor faz com recorrência para abençoar o seu povo. Bom, Amanda, eu vou te pedir para ler o que Joseph Smith ele fala sobre o templo de Kirtland, que fica lá em Doutrina e Convênios 109:16. É o que está em branco. Você pode ler para a gente, por favor? Posso sim. Obrigado. E que essa casa seja uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de glória de Deus. Sim, tua casa. Beleza. Agora eu quero que vocês me respondam, baseado nisso que a gente deu, qual é a semelhança do que Joseph Smith ele disse na oração dedicatória do templo de Kirtland? Qual é a semelhança do que o Elder Gong falou na oração dedicatória do templo que ele dedicou mais recentemente? O que vocês veem de semelhança? Amanda, você que teve a oportunidade de ler a Escritura, você encontra alguma semelhança no que Joseph Smith falou na oração dedicatória do templo de Kirtland para a oração dedicatória do templo que o Elder Gong ele dedicou? Olha, aqui o Helder ele fala que o templo ele é um lugar onde devemos fazer convênios, né? Onde vamos nos aproximar do Senhor, né? E o profeta Deus Smith ele fala a mesma coisa, que o templo é um lugar de oração, um lugar de paz, um lugar de convênios, onde nós vamos fazer. Acho que os dois estão ligados um com o outro. Tá bom. Muito obrigado, Amanda. E você, Mila, você vê alguma semelhança? Ou quais? Quando eu estava lendo aquilo que estava em amarelo, o Elder Goin, ele fala que ali é uma casa onde a gente pode aprender muitas coisas. E lá também, como fala onde está de amarelo, nós aprendemos muito sobre o plano de salvação. Então, uma casa de aprendizado, uma casa de conhecimento, onde não só estamos ali para servir, algo muito semelhante que o Elder Goin fala, que é justamente é um lugar onde nós possamos aprender, um lugar onde nós possamos aprender não só quem somos, nosso potencial, mas também aprender sobre o nosso amado Salvador, nosso Senhor. Então, essa como eu falaria, durante as ordenanças, ali em amarelo, nós podemos aprender mais. Junto com o que o Goin falou, acho que fez um pouquinho de sentido, não sei. Sim, entendi. Faz sentido sim, tá, Mila? Muito obrigado. Uma coisa que eu acho interessante do que vocês falaram
é que o Senhor, ele nos dá a sua proteção, a sua bênção, mas especificamente, ele derrama o seu amor por nós, ao nós frequentarmos os templos. Quando o Salvador Jesus Cristo ele veio ao templo de Kirtland, por exemplo, e em suas palavras a Joseph Smith, ele fala: aceito esta casa como minha. Então, ou seja, o Senhor aceita que aquele espaço que os homens construíram na terra seja um lugar de adoração para Ele, mas um lugar onde Ele estará, um lugar onde Ele pode frequentar. Então, uma das coisas que eu vejo, por exemplo, como semelhança no que Joseph e o Elder Gong eles falaram em suas orações dedicatórias, é que eles falam que é um lugar onde Deus estará. Isso me lembra uma das coisas que a gente vai falar mais para frente, mas eu acho interessante comentar já agora. Isso me lembra sobre o nosso potencial divino de ir morar com Deus. E que os templos eles seriam necessários para que as ordenanças voltassem a existir aqui na Terra. E aí hoje a gente vê muito na época do presidente Thomas S. Monson começou a mudar, porque antigamente você via um, dois, acho que três templos já era muito serem anunciados em uma conferência geral. Já com o presidente Monson e agora com o presidente Nelson, você vê 12, 15, 16 templos serem anunciados de uma vez só. Qual é a diferença aí? A diferença é que o Senhor quer que essa bênção ela chegue de uma maneira mais confortável para todas as pessoas. Porque é muito mais confortável você pegar um carro, um ônibus e o templo está aqui pertinho da gente. Acho que o mais longe, sei lá, se for pensar no Pestal do Castanhal, vai levar 1 hora, 2 horas para chegar no templo. Isso sendo exagerado. Eu falo as pessoas daqui da região metropolitana, né? E antigamente era totalmente diferente. Nós tínhamos. Eu não cheguei aí, mas eu fui no templo de Recife algumas vezes, em caravanas. É, é interessante, porque você tinha que dispor de muito tempo. No meu caso, na época que eu fui, era uma semana que tinha que ir. Então a gente ia no domingo, se eu não me engano, e voltava no sábado para estar na igreja no domingo. Só que era 2 dias ou um dia e meio, dependendo do motorista. Eram 2 dias de Belém até Recife. Então, 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Você tinha 3 dias ali para frequentar o templo. Isso em uma semana e depois só, talvez, no ano que vem, você teria uma outra oportunidade. Então, o que o Senhor fez? Ele aproximou da gente esses privilégios de termos os templos, as bênçãos do templo próximas de nós, tá bom? E isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Vocês estão vendo aí nessa imagem eu e minha esposa, na época que eu tinha cabelo ainda. Foi quando eu casei. Eu ia procurar uma foto da internet, só que eu falei, não, vai ser mais rápido se eu colocar uma foto minha aqui que já está salvo. Eu e minha esposa, nós casamos no templo de Curitiba, lá em 2015. Não, mentira, foi em 2019. 2015 foi quando a gente se conheceu.
Olha só o que interessante, as bênçãos que nós temos nos templos. Eu dei uma resumida aqui sobre alguns tópicos. Se vocês lembrarem outros, podem comentar também. Mas é interessante isso aqui que eu vou ler para a gente. Ó. Diz assim aqui. A palavra investidura significa dádiva. Nesse sentido, a investidura do templo é literalmente uma dádiva de Deus, por meio da qual ele confere bênçãos sagradas sobre você, por intermédio da expiação do Salvador Jesus Cristo. A investidura só pode ser recebida à maneira do Senhor e em seu templo santo. Algumas das dádivas que recebemos por meio da investidura do templo inclui. Aí vamos começar a ler algumas dádivas que advêm da investidura, que é uma das coisas que nós podemos fazer no templo, tá? Das bênçãos que nós recebemos lá. Mais conhecimento sobre o propósito e os ensinamentos do Salvador. Deixa eu tirar aqui de cima que está me atrapalhando ler. Segundo, poder para fazer tudo o que Deus quer que façamos. Então parem para pensar nesse segundo aí. Poder para fazer tudo o que Deus quer que nós façamos. A Amanda já serviu missão? Já serviu, né, Amanda? Porque eu não sei se eu estou enganado, mas na tua foto você tem uma plaqueta? É isso? Sim, já sei. Você serviu aonde? Eu servi em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto? Sim. Ah, legal. Meu presidente de missão é de lá. Então, por exemplo, a Amanda, ela sabe bem o que é isso aqui. O poder para fazer tudo que Deus quer que nós façamos. Uma das coisas interessantes, eu vou parar aqui e comentar uma coisa. Uma das coisas interessantes quando a gente volta de missão é uma coisa que a gente não pode perder pro resto da vida. É exatamente isso aqui. Continuar nos esforçando para termos experiências espirituais, para continuarmos sabendo que Deus tem o poder para fazer tudo o que Ele quer que nós façamos. E nós temos a oportunidade de fazer tudo que Deus quer que Ele faça. Continuar lendo. A orientação e a proteção divina para servir ao Senhor, à nossa família e ao próximo. Mais esperança, consolo e paz. Bênçãos prometidas agora e para sempre. Essas são algumas bênçãos que nós temos através não só de fazer convênios no templo, mas também de honrarmos com as nossas investiduras. Mila, você está ouvindo a gente? Sim, estou sim. Eu vou te fazer uma pergunta indiscreta, mas se você não quiser revelar, não precisa, tá? Mas Tudo bem. eu ia te perguntar a tua idade, mas para não perguntar a tua idade diretamente, eu vou perguntar se você já serviu missão. Já estou em preparação. Você tem o desejo de ir, né? Isso. Tá. Então, você vai passar, por exemplo, por esse momento aqui que a gente está falando das investiduras. E você vai receber isso que está aí na sua tela, tá Aí eu bom? testifico. E eu já entrei no templo, eu já sei, já fiz Sim. todas essas coisas. E eu testifico que quando nós sabemos dessas coisas e aplicamos todos esses conhecimentos que nós aprendemos lá, como fala no segundo tópico, é poder para fazer todas as coisas que o Senhor espera que nós façamos. E eu testifico que essa é uma das grandes bênçãos que eu venho recebendo
do Pai Celestial. Eles nos dá realmente poder. Como fala aquela escritura, lá em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, à medida que nós temos fé para fazer e confiamos que na vontade do Pai Celestial nós vamos fazer as coisas que nós às vezes não temos a esperança, mas temos a fé. Realmente nós começamos a caminhar rumo à esperança. E o Senhor realmente ele faz coisas milagrosas acontecerem em nossas vidas. E isso é verdade. Eu testifico dessa verdade. Muito obrigado, Mila. Eu também testifico do que você falou, porque é algo muito interessante de sabermos, temos, às vezes a gente não vai ter a fé necessária ou a esperança, mas quando a gente une as duas, ter fé e ter esperança é fundamental para a gente começar a entender o que Deus espera de nós. E quando a gente entende o que Deus espera de nós, ninguém é capaz de nos deter. Só que aí, o que que Deus espera de nós? Mila, eu vou pedir para você ler para a gente. A partir de você será convidado, por favor. Até o final. A partir aonde está É, depois de... depois de bênção, prometidas agora e para sempre. Tá Ah, lá no tá. meio. Isso. Tá bom. Você será convidado a fazer convênios específicos com Deus que inclui a lei de obediência, a lei de sacrifício, a lei do evangelho, a lei da castidade, a lei da consagração. Continuo lendo? Sim, por favor. Tá bom. Em contrapartida, Deus promete bênçãos maravilhosas, como sendo o selamento, uma das maiores bênçãos que recebemos em vida, e nesta vida a oportunidade de voltar a viver com Ele para sempre. Isso aí. Como vocês veem, é um resumo do que Deus promete e do que Deus promete cumprir, do que nós vamos receber de bênçãos, se cumprirmos, né? Com um pouquinho do que nós precisamos fazer. Mas esse pouquinho que nós precisamos fazer e guardar está baseado em algumas normas. A gente viu algumas aulas atrás que os mandamentos, as leis, elas são não somente para nos proteger, mas também para nos resguardar, nos fortalecer, nos preparar, nos edificar e nos abençoar por meio do Salvador Jesus Cristo e do plano do Pai Celestial. Então, hoje, a gente tem muitas teorias, muitos temas que as pessoas falam que não necessariamente fortalecem um casamento e não fortalece o que a gente busca viver nos templos. Mas eu quero saber de vocês, como vocês conseguem viver hoje e frequentar os templos, por exemplo. Para ser mais específico com relação a frequentar o templo, como vocês conseguem guardar os mandamentos e frequentar os templos? Me deem algumas dicas aí. O que que vocês fazem para estarem prontos e dispostos a irem ao templo e o que que vocês abrem mão? Algo que eu acho importante é fazer um sacrifício de ir pelo menos uma vez na semana, né? Mesmo que às vezes seja um pouco cansativo, né? Para mim, pelo menos, às vezes, quando eu tinha algum compromisso de ir, né?
E às vezes, quando batia uma preguiça, porque era de manhã que eu ia, sábado de manhã, e às vezes eu não queria muito, né? E sempre vinha na mente, deixar para a próxima semana, né? Mas quando eu ia, e quando eu já estava lá, eu tinha sempre experiências boas, né? Me sentia bem com o espírito. E depois eu via que realmente valia a pena estar lá, mesmo que antes eu falasse que estava com muita preguiça, né? Mas depois que eu chegava lá, já já passava. Então é como dizem também os líderes, né? Que se você não sente vontade, faça assim mesmo, né? Porque você só vai descobrir se vai sentir vontade se você experimentar. Então acho que é importante a gente ir, mesmo que às vezes a gente não tenha muita vontade. Mas quando a gente experimenta e vai transformando isso aos poucos num hábito, isso vai se tornando algo importante para enternecer o nosso coração. Obrigado, Matheus, pelo que você disse. É bem interessante, porque você falou em hábito, por exemplo. Não sei se vocês sabem, mas eu estava lendo uma pesquisa que diz que se você fizer uma coisa repetidamente por 23 vezes, isso se torna um hábito. Então, se você, Matheus, por exemplo, estabelece uma meta de ir ao templo todos os sábados de manhã e você faz essa meta em 23, 30 vezes, a partir de um certo momento, o Pai Celestial é tão maravilhoso que ele organizou nossa mente para que isso se preparasse para ser um hábito. Então, se eu tenho preguiça, por exemplo, de escovar o dente de manhã e eu fizer isso por 23 dias seguidos, isso se torna um hábito. Então, nós temos o potencial, como nós vimos em cima, né, de mudar a nossa realidade, de mudar as nossas bênçãos. O Helder Utdorf, certa vez, em um discurso na conferência geral, ele falou sobre o nosso potencial e a capacidade que nós temos de receber as bênçãos. Mas ele fala também que será que nós estamos sendo merecedores e estamos preparados para receber todas as bênçãos que o Senhor quer nos dar? Então, essa é uma pergunta que nós precisamos fazer antes de estabelecer qualquer meta, por exemplo. Aonde eu estou, o que eu estou fazendo que eu não recebi ainda tal bênção, e o que eu preciso fazer para receber essa bênção. Então, a gente pode escolher uma bênção. Eu quero receber essa bênção aqui do Senhor. E aí a gente estuda e aprende qual o resultado de ter essas bênçãos, de fazer isso. Logo depois, a gente pode escrever no papel, alguma coisa assim, colar na geladeira, escrever no diário, as metas que nós vamos fazer para obter tal bênção. E aí, quando a gente faz essas coisas, costumo brincar que é que nem comprar produto da China. Que agora vai ser até mais difícil comprar produto da China, que vai ficar mais caro ainda, né? Mas se a gente fosse comprar um produto da China, eu comprei, eu acho que uma ou duas vezes. Um amigo meu falou assim, ó, você compra e você esquece que comprou, que aí chega. Um dia vai chegar. A mesma coisa é com as bênçãos. Nós cumprimos os convênios e os mandamentos, assim como Adão, quando ele estava construindo um altar para o Senhor, e o anjo virou para ele e perguntou: por que você está construindo esse altar? Adão falou: não sei, só sei que o Senhor assim o disse e assim o fiz. Então, essa é a nossa realidade. Nós
cumprimos as leis, cumprimos os mandamentos, e as bênçãos elas virão, mas nós precisamos entender precisamos esquecer que nós estamos fazendo para ter as bênçãos. Estamos fazendo principalmente para sermos felizes, termos paz e tranquilidade ainda nessa vida. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero também fazer uma pergunta para vocês, que eu quero ver se a gente entende uma coisa sobre uma bênção específica. Eu quero perguntar para vocês se uma das coisas que as pessoas sempre falam na igreja e até mesmo fora da igreja é que elas querem, e as pessoas que acreditam em Deus e que vão viver com Deus, é que elas querem viver com Deus em família. Não é isso? E aí, essa é uma das bênçãos que Deus nos promete. Mas eu quero perguntar para vocês o seguinte: se vocês soubessem que indo para o céu, indo lá no reino celestial, Deus não estaria lá, mesmo assim vocês gostariam de ir? Vamos lá, uma pergunta rápida. Mila, você gostaria de ir para o céu, sabendo que Deus não estaria lá? Eu não entendi. Se eu gostaria de ir pro céu, mas sabendo que o Pai Celestial não vai estar lá? Isso. Ai, eu acho que é difícil de responder. Tá Acho que eu bom. queria ir para onde o Pai Celestial estivesse. Eu queria ir Beleza, pra lá. beleza. Essa é a sua resposta. Mateus, e você? Mateus, está ouvindo a gente? Oi. Você ouviu a pergunta? Não. Pode repetir? Tá. É simples a pergunta. Talvez não tão simples a resposta, mas a pergunta é simples. Se você soubesse que Deus não estaria no céu, você mesmo assim gostaria de ir para o céu? Acredito que se eu tivesse crescido com a mentalidade de me preparando para encontrar com Deus, acredito que eu não ia querer isso, não. Porque se fosse para não estar com Ele, né? Acho que qualquer outro lugar, então, seria a mesma coisa em que Ele não estivesse. Tá. Beleza. Boa opinião, boa resposta. Amanda, e você? Eu acredito que não. Eu gostaria. Tá bom. Sister Lopes, tá ouvindo a gente? De jeito não. Mas é interessante as respostas de vocês. Sister Lopes, tá ouvindo a gente? Opa, tô ouvindo. Na verdade é o Gleison. Ah, Gleison, desculpa. Não, desculpa, eu nem tinha percebido que tá com o zoom dela aqui. Gleison, você ouviu a pergunta? Pode repetir, por favor? Se você soubesse que Deus não estaria no céu, mesmo assim você gostaria de ir para o céu? Olha, eu acho que o céu é onde o Pai Celestial está, né? Como nossas famílias também. Por exemplo, eu posso me mudar para vários lugares, desde que eu esteja com a minha família, aquilo vai ser meu lar, né? Eu posso ter várias casas e o meu lar vai ser onde a minha família vai estar. Como eu penso, né? Então não é um local em si, mas sim as pessoas, né? Eu acho que o céu depende disso, depende das pessoas que estarão lá e das condições que aquelas pessoas estarão, né? Acredito eu que no céu, o céu é um lugar onde o Pai Celestial está porque lá os mandamentos são cumpridos, por exemplo. Lá nós podemos ter todas as bênçãos,
todos os privilégios. Então, eu gostaria muito de estar onde o Pai Celestial está, porque acredito que lá vai ser o céu. Beleza. Excelente resposta também. O Gleidson me fez lembrar também que dentro dessa pergunta está um outro tema. Eu tenho uma filha de 2 anos hoje. O que a gente espera? Que a filha cresça, case e se cele no templo e ela vai ter a família dela. A bênção que eu tenho de viver com a minha família não é a mesma bênção que ela vai ter de viver com a família dela? Então, não parece ser estranho que como nós vamos viver em família se ela vai ter a família dela? É uma outra pergunta para a gente pensar. Pensar em quê? Em como vai ser o céu, em como vai ser o reino celestial, mas principalmente pensar em uma coisa. Se o reino celestial ele for algo tão especial, a gente precisa estar preparado para entender alguns pontos da doutrina e de como Deus espera que nós aceitamos algumas coisas, fazendo convênios com Ele. Vou explicar melhor. Eu vou explicar um pouquinho do que seria uma resposta adequada. Claro que todos nós queremos voltar a viver com Deus. Mas, quando a gente vive com Deus, hoje, por exemplo, a gente pode viver, estar com Deus, mas não necessariamente Ele estar presente. E a gente sabe que mundos incontáveis Deus criou. E Ele precisa também estar em outros lugares. Tá bom? Então, aonde Deus habita é a sua morada. Mas também nós sabemos que depois que tudo isso aqui acabar, Deus permite falou que a terra receberia a sua glória paradisíaca, né? E que nós teríamos o privilégio de morar com Deus e seu Filho Jesus Cristo. Mas aí aonde? Aonde Deus está hoje? Ou aqui na terra ou em outro lugar? E se Deus continuar morando aonde Ele está morando, nós continuarmos morando aqui na terra e nós recebermos a visita dele? Vai ser a mesma coisa? Nós esperamos por isso, por o morar com Deus. É isso? E se for a mesma coisa com a nossa família? Por que nós estaríamos satisfeitos de, mesmo morando no reino celestial, todos alcançaram o seu objetivo principal aqui dessa terra, mas está longe, de certa forma? E convenhamos nós que o longe, que a gente entende hoje de ser longe, é relativo, porque nós vamos aprender mais para frente que nós teremos a oportunidade de aprender muitas coisas. Então, longe ele vai ser relativo. Vocês entendem, então, que o que eu estou falando aqui é sobre aceitar as bênçãos de Deus como ela é e não como nós queremos que ela seja? Entendem que até mesmo o que nós mais esperamos, que é morar com Deus e morar com nossas famílias, eu não estou falando que vai ser assim, tá? Eu estou falando das probabilidades que existirão. Porque assim como minha filha de 2 anos hoje, ela casar, se selar no templo e ir morar nos Estados Unidos, para mim vai ser uma coisa triste, porque
mesmo sabendo que ela vai estar feliz, mas ela vai estar longe. Mas o que é o principal disso? O principal disso, na minha humilde opinião, falando sobre a minha filha, é saber que ela está feliz e recebendo as bênçãos do Evangelho. Ou seja, a minha felicidade, ela está baseada na felicidade do outro e não só apenas no que eu desejo que o outro tenha. Vocês entendem agora o que eu estou falando com relação a esperar as bênçãos de Deus? Então, quando nós fazemos convênios no tempo, quando nós esperamos essas bênçãos aqui que estão enumeradas, elas irão acontecer. Mas a gente precisa entender também que essas bênçãos elas irão acontecer da melhor forma para nós, não necessariamente como nós queremos que isso aconteça. Tá bom? Eu acho que deu para entender. Então vamos passar para o próximo tópico. E eu agradeço vocês pela participação de vocês, tá? Se alguém não concordou com o que eu falei, o momento é agora para colocar sua opinião, seu ponto de vista. O que é que vocês acham? Tá, vamos continuar então. Temos aqui uma pergunta bem interessante. O que o Senhor ensinou sobre... Eu acho que eu não... Faltou aqui a segunda parte, que eu acabei cortando sem querer. Mas a pergunta é, o que o Senhor ensinou sobre o casamento eterno? Tá bom? Em Doutrina e Convênios 49, 15, 16 e 17. Quem pode ler para a gente esses versículos, por favor? E aí, lê e já pode comentar também o que aprendeu, tá bom? Já meio que vai respondendo a pergunta aí. Beleza, eu leio aqui. E também, em verdade, vos digo que aquele que proíbe o casamento não é aprovado por Deus, porque o casamento foi instituído por Deus para o homem. Portanto, é legítimo que ele tenha uma esposa e os dois serão uma só carne, e tudo isto para que a terra cumpra o fim de sua criação, e para que se encha com a medida do homem de acordo com a sua criação antes que o mundo fosse. O que é que você aprendeu, Gleison, com essa escritura aí? O que é que você acha que isso tem a ver com... Por que o Senhor queria ensinar a gente sobre isso? Bom, é bem interessante, sabe? Porque até mesmo na igreja hoje tem muitas pessoas que não aceitam o casamento, né? Não que não aceitem, mas que falam para as pessoas não casarem, postergarem o casamento, né? Sendo que isso é uma decisão muito particular de cada pessoa, né? E a gente vê isso também em outras religiões, onde o casamento ele meio que limita as pessoas em servirem, né, na igreja, ou que o casamento ele é visto como somente um meio para evitar um pecado ou qualquer outra coisa, mas na verdade não. O casamento ele é algo muito, muito grandioso. É aquilo que nos torna viver o que Deus ele vive, vamos dizer assim, em uma esfera menor. Eu sempre falo que eu vejo a família como um pedaço do céu no sentido de que é a experiência que Deus vive. Ele é o pai, nós somos seus filhos, e muitas vezes os filhos ficam longe dos pais, mas que precisam seguir os conselhos dos pais para se darem bem, né? Então, é essa experiência que nós estamos vendo aqui, e nós podemos passar por isso através do casamento.
E as pessoas elas não veem isso. Muitas são contra o casamento e tem pessoas até que falam que creem em Deus e tudo, mas elas não aprovam o casamento. Então, por elas pensarem assim, eu acredito que a fé delas é meio que uma fé tola, né? Por não conhecerem o que Deus realmente ensina sobre o casamento. Então, nós devemos ter muito cuidado quando a gente for expor algo sobre o casamento. A gente tem que defender de que é aprovado pelo Senhor e o Senhor espera que todos nós possamos buscar essa dádiva do casamento na nossa vida. Muito obrigado, Grayson. Muito interessante isso que você falou. Me fez lembrar de uma doutrina que está lá em Doutrina de Salvação, que é algo muito interessante que eu aprendi logo no começo do meu casamento, mas que me ajudou muito a entender a grandiosidade do casamento, tá bom? O que diz lá? Diz que o casamento é divinamente apropriado e feito pelo Senhor, ou seja, o casamento, o selamento em si, ele pode se tornar uma bênção e nós aprenderemos mais com o nosso casamento barra selamento, aprenderemos mais do que o próprio Espírito Santo pode ensinar para a gente. Então parem para pensar nisso. Eu paro para pensar bastante. Sou casado hoje, eu tenho uma tendência de pensar bastante nisso. De como as minhas experiências dentro do meu casamento me tornam mais forte do que qualquer outra coisa, com exceção de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, podem nos ensinar. Então, o casamento ele tem muito a ensinar. O Gleidson ele falou sobre muitos tópicos interessantes, mas também falou sobre como as pessoas hoje elas encaram o casamento como uma coisa supérflua, né? Claro que isso faz parte da doutrina de Satanás de tirar o brilho disso, tirar o poder que isso vai trazer para as pessoas. Aqui no versículo 17, eu até grifei de uma cor diferente, medida do homem, porque eu achei muito interessante, porque aqui diz assim, e para que se acha com a medida do homem. Eu fiquei pensando, o que é isso? Que medida é essa? E aí eu aprendi que essa medida significa os filhos espirituais de Deus. Então, o Senhor está falando no versículo 15 e no 16 sobre a criação da terra, sobre casamento, que seria uma só carne, e que para que se cumpra para que se cumpra o objetivo da criação dessa terra e da nossa vinda para cá. O que é? Trazer os filhos espirituais de Deus de volta à terra. Então, como é que eu posso trazer os filhos espirituais de Deus da melhor maneira para essa terra? Nos casando, ou me casando e me selando no tempo. Então, eu preciso de uma preparação para que isso aconteça. Eu preciso estar pronto, até psicologicamente, pensando em trazer uma outra vida para cá, para a Terra. Por que eu falo isso? Porque tanto eu quanto a minha esposa, eu e ela, por exemplo, nós tivemos missão. E quando ela foi para a missão, ela inventou de me perguntar, a gente namorava, né? Ela inventou de me perguntar o que eu achava dela ir para a missão. No sentido de que, se você falar que não é, que você acha melhor a gente casar e eu não ir, tudo bem, eu fico.
mais ou menos nesse sentido. Mas eu acho que de qualquer maneira ela iria. Aí ela perguntou para mim, e eu acho que ela esperava uma resposta diferente. Mas eu dei uma resposta ainda mais diferente do que ela pensava. Porque eu falei para ela assim, olha, eu servi missão e as bênçãos que eu recebi na missão, elas são incontáveis. Eu não tenho nem a mínima possibilidade de dar as bênçãos para você, as bênçãos que você receberia na sua missão. Eu não tenho a oportunidade de te dar isso. Então, eu prefiro que você vá para a missão, sirva ao Senhor e depois volte e a gente casa. Olha só o tiro que eu dei no escuro ali. Então, mas eu entendi que eu fiz o certo e hoje eu entendo cada vez melhor isso. De priorizar o Senhor naquele momento para ela era importante. Vocês vão ver nesse sentido outras pessoas falando, tendo outras opiniões. Mas o que importa é o que o Senhor espera que você faça. Então, eu acho interessante todo mundo com relação a casar, já que eu estou falando sobre isso, casar ou ir para a missão, por exemplo. Eu espero que vocês entendam que é uma pergunta que vocês devem fazer ao Senhor. Vocês vão ouvir as pessoas falando muitas coisas. A minha experiência foi uma experiência positiva. Foi uma experiência que até hoje eu colho os frutos disso, de ter uma esposa sensacional. E eu estava falando sobre trazer os filhos do Pai Celestial para essa terra e de estar preparado mentalmente. Eu vi, por exemplo, que o fato dela e eu ter ido servido uma missão e ter tido experiências espirituais grandiosas na missão nos tornou pais melhores. Mesmo não pensando em ir para a missão porque eu queria ser um bom pai. Claro, eu acho que ninguém pensa nisso. Mas como me tornou uma melhor pessoa, automaticamente eu me tornei um melhor pai. E necessariamente você enfrenta situações quando você tem um filho que são situações únicas que você vai passar na vida. Aí a gente começa a entender algumas coisas porque Deus permitiu que a gente estivesse nessa situação. Então, para quem ainda não tem filho, eu acho que a maioria de vocês, se preparem mentalmente e aceitem o filho de vocês. Porque ninguém no mundo mais vai ter a paciência para aceitar outro filho espiritual do Pai Celestial, além de vocês mesmos, como os pais. Tá bom? As outras pessoas elas vão aceitar de outras maneiras, mas eu falo aceitar com todo o amor, assim como Deus ele tem o amor dele que ele tem por nós. A gente vai ter o privilégio de desfrutar que o amor que Deus tem por nós tenhamos pelos nossos filhos. Vamos continuar nas escrituras. Quem pode ler? Eu vou pedir para Mila. Vou pedir tua ajuda de novo. Você pode ler para a gente, por favor, os versículos 1, 2, 3 e 4, por favor? Tudo bem. O que esses versículos em Doutrinas e Convênios 131, 1, 2, 3, 4 ensinam sobre o casamento eterno? Na glória celestial, há 3 céus ou graus. Para obter o mais elevado, o homem precisa entrar nesta ordem do sacerdócio, que significa o novo e eterno convênio do casamento. E se não o fizer, não poderá obtê-lo. Poderá entrar em outro, mas esse será o fim do seu reino. Ele não poderá ter descendência. Olha aí o que a gente estava falando. Então, esse é um resultado negativo dos não cumprimento das nossas obrigações aqui nessa terra. Perder a nossa posteridade para sempre é uma coisa gigantesca. A gente precisa parar e pensar nisso. Tá bom?
Eu vou pular essa escritura aqui, porque a gente ainda tem outra que é muito importante e que ela é muito grande, que mas a gente não pode deixar ela passar, que é na seção 132 de Doutrina e Convênios, o versículo 19, é um versículo só, pessoal, esse. Amanda, você pode ler para a gente, por gentileza? Posso sim. E aí, Amanda, eu vou. Pode ser que eu te corte, pode ser que você leia tudo e eu não te corte em nada, mas pode ser que eu te corte em algum momento, tá? Tá ok. Vai lá. Posso ler? Pode. E também, em verdade vos digo, se um homem se casar com uma mulher pela minha palavra, que é a minha lei, e pelo novo e eterno convênio, e for selado pelo Santo Espírito da promessa, por aquele que foi ungido, a quem conferir esse poder e as chaves desse sacerdócio, e for dito a eles, surgireis na primeira ressurreição. E se for depois da primeira ressurreição, na próxima ressurreição, me herdareis tronos, reinos, principados e poderes, domínios, todas as alturas e profundidades. Então será descrito, então será escrito no livro da vida do Cordeiro, que ele não cometerá assassinato, derramamento de sangue inocente. E se guardarem meus convênios e não cometerem assassinato e derramamento de sangue inocente, seriam feito de acordo com todas as coisas que meu servo disse, nesta vida e por toda a eternidade, e terão em pleno vigor quando estiverem fora do mundo, e passarão pelos anjos e pelos deuses, ali colocados, rumo à sua exaltação e glória em todas as coisas, conforme selado sobre sua cabeça. Glória essa que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todo sempre. Beleza. Obrigado, Amanda. Olha que escritura que ela abrange muita coisa, mas ela completa muita coisa do que a gente já falou até aqui. Ela salienta a importância do casamento eterno, mas ela fala coisas interessantíssimas sobre nascer na primeira ressurreição. É o que a gente espera de todo mundo. Todo mundo espera isso no final do tempo, dos tempos. Herdar tronos, reinos, principados e poderes e domínios sobre todas as coisas é nos tornar como Deus é, ou seja, sermos deuses. É claro que a gente não vai se tornar de uma hora para outra. Isso vai levar um tempo, vai fazer parte do nosso progresso, da, da nossa última fase de progresso, para nos tornarmos assim como Deus ele é. E para completar, vamos para mais uma escritura. Já já eu vou abrir para a gente comentar, tá? Sobre essas coisas. Eu vou pedir, Mateus, você pode ler para a gente, por favor, esses versículos? Aí, se você quiser ler e comentar também. Acho que não saiu. Ah, tá. Então, eu vou ler para a gente. O versículo 20, o 23 e o 24, tá? De Doutrina e Convênios, mesma seção 132. Diz assim: então serão deuses. Ou seja, continuando o que ele falou do 19 ali, né? Pois não terão fim. Portanto, serão de eternidade em eternidade, porque continuarão, então serão colocados sobre tudo, porque todas as coisas lhes serão sujeitas. Então serão deuses, porque terão todo o poder e os anjos lhes serão sujeitos. Isso, pessoal, é as bênçãos que nós vamos receber. Provavelmente
é uma bênção que nós iremos receber, só que é uma das últimas bênçãos que nós ainda iremos receber. Só que só o fato de ter a probabilidade, se alguém me oferece uma coxinha na rua, eu como. Imagina me oferecer todas essas coisas. Eu quero. E aí no 23 diz assim: mas se me receberdes no mundo, então me recebereis e recebereis vossa exaltação, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que é interessante do que a gente... Lembra da pergunta que eu fiz? Sobre morar com Deus e estar com Deus? Aqui ele meio que dá uma respondida, né? Onde estiver, estareis vós também. Aí o 24, para terminar. Isso é o significado da vida eterna. Conhecer o único, sábio e verdadeiro Deus e Jesus Cristo. Então, pessoal, essas informações que a gente aprendeu hoje, diretamente da fonte, diretamente do Salvador, falando isso a Joseph Smith, é resumida em nossa preparação individual para voltar a viver com Deus, nós prepararmos o nosso meio, o nosso redor, para voltarmos a viver com Deus. E aí, depois disso, nós vamos ter uma capacidade ainda maior de voltar e abençoar outras pessoas que não são do nosso meio. Nós teremos ainda mais abrangência. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que vocês pensem no final da aula hoje em como o testemunho de vocês pode chegar e aonde ele pode chegar, tá bom? Eu quero que também vocês pensem nessa pergunta aqui, que será a nossa última pergunta. A gente vai deixar para falar sobre casamento plural na próxima aula. Vocês já tiveram que defender a doutrina do casamento eterno ou da família eterna em algum momento? Eu quero que vocês pensem se vocês já defenderam, mas eu quero que vocês pensem em como defender hoje em dia a doutrina do casamento eterno e a doutrina da família eterna, sabendo o que vocês sabem hoje, e mesmo assim sabendo que o mundo não sabe dessas coisas. Então, as pessoas que têm outras doutrinas, outro entendimento sobre esse assunto, a gente precisa entender que elas não sabem. E o fato delas não saberem não significa que elas aceitariam, mas significa que todo mundo precisa de um tempo de maturação para entender a informação e continuar e viver, tá bom? Eu presto meu testemunho a vocês de que nós temos um privilégio na mão que é sagrado e é único. Essas bênçãos, elas são para nós, em nome de Jesus Cristo também. Alguém quer prestar o testemunho sobre essas escrituras, sobre o que a gente aprendeu hoje, antes da aula terminar? Vai lá, Amanda. O senhor falou algo muito interessante, né, que fez lembrar um pouco da minha missão e do meu presente, ele sempre falava. Uhum. Então, eu já passei por uma situação onde eu tive que defender o casamento eterno e dizer que não é só o felizes para sempre, né? Casou, morreu e nunca mais. Sim. Mas casamento, ele é algo sagrado. Ele é algo onde nós vamos aprender. Ele faz parte do plano de salvação, né? Como o senhor ensinou.
E muitas pessoas elas acham que o casamento ele é só um acordo. O mundo ensina que o casamento é um acordo que nós fazemos um com os outros. Mas na verdade a gente sabe que é muito mais do que isso. É um convênio que nós fazemos com o Senhor de voltar à presença dele. É um convênio que nós vamos fazer dentro do tempo, com a devida autoridade, no seu tempo sagrado. Então eu sei que o casamento ele é algo importante, ele é algo sagrado que devemos aprender e respeitar, né? E escolher a pessoa certa para quem nós queremos passar a nossa vida toda. Então, na missão ou qualquer lugar que nós vamos fazer, aqueles que vão ser em missão, as escrituras estão aí para nos ensinar como nós podemos ensinar as outras pessoas da maneira certa, da maneira que o Senhor lhe pede. Tá bom. Muito obrigado, Amanda, pelo seu testemunho. Eu me sinto privilegiado de ter ouvido, porque não é fácil ter pessoas hoje com o seu testemunho. Hoje está cada vez mais raro de encontrar e é impressionante. Eu fico com os olhos assim lagrimando, porque está cada vez mais difícil, até mesmo dentro da igreja. Então, muito obrigado mesmo. Mila, eu vou pedir para você encerrar com a oração, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado. E eu já agradeço a todos vocês pela participação na aula de hoje. Muito obrigado, Mila, pela oração. Obrigado, pessoal. Até quarta-feira que vem.